Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai conversar sobre a NBASP 100. Eu já fiz essa palestra em Salvador, já fiz em Belém, e estou bem feliz que agora eu estou falando com amigos, porque eu conheço praticamente todos vocês e trabalhei com uma grande parte. E o Nelson já explicou para vocês que as normas, elas são todas encadeadas e mostrou os diferentes níveis. Então, agora à tarde, a gente vai estar falando sobre o nível 2 da NBASP. São 2 livros, né? Hoje de manhã a gente falou sobre o nível 1, e agora a gente vai falar sobre o nível 2, que está no segundo livro, publicado em 2017. Mas tudo é encadeado. Então, ontem, até quando a gente estava conversando no comitê de normas, a gente brincou, se uma pessoa pegasse toda a norma e lesse ela inteirinha, ia chegar lá pela metade que ela ia dizer, não aguento mais, você já disse isso 1000 vezes, porque ela se repete. Provavelmente para enfatizar as coisas que são muito importantes. Como ela é toda encadeada, eu quero começar falando da NBASP, nível 2, lendo um trechinho da NBASP 12. Tá? A NBASP 12 é aquela que vocês já devem ter percebido, que é a queridinha, né? Que fala do valor e benefícios dos tribunais de contas, fazendo a diferença na vida dos cidadãos. Então, o que eu quero ler é o princípio 5 da NBASP 12, que diz: os tribunais de contas devem, no desenvolvimento de seu programa de trabalho, responder, conforme o caso, as principais questões que afetam a sociedade. Bom, aonde a gente sabe quais são as questões que afetam a sociedade? Temos várias formas. A gente tem muitas demandas que chegam aqui para nós. Como um exercício do que afeta a sociedade, no final de semana eu peguei algumas notícias de jornal. Vamos dar uma olhada? Então, aqui tem essas 3 primeiras falando sobre vacina. Febre amarela, dengue, meningite, falta de vacina. Todas essas questões são questões que afetam diretamente a sociedade e que têm a ver com o Tribunal de Contas. Concordam? Tem a ver com o Tribunal de Contas, porque a solução para esses eventuais problemas, como, por exemplo, Guarapuava está sem dose de vacina, exige recurso, exige atuação pública. Centro de Curitiba vira palco de protesto contra o aumento da tarifa de ônibus. Também, quantas vezes a gente já trabalhou com essa questão de tarifa de ônibus, com locomoção e tudo mais. Essa é engraçada. Poltrona é colocada no meio da rua após asfalto afundar. Muita chuva, drenagem. Então, todas as questões de obras que a gente faz auditoria com relação a obras. Questões bem sensíveis, né? Por exemplo, do pedágio. Quantas vezes a gente trabalhou com pedágio também aqui no tribunal. E a verdade é que o tribunal está o tempo inteiro sendo demandado. Hoje de manhã a gente já ouviu o conselheiro falando. O tribunal está muito pressionado, assim como toda a administração pública. Está bastante pressionada para ser mais eficiente. E nós temos também as nossas demandas, que vêm por ouvidoria, por processo, por até críticas, enfim. É como se a gente tivesse... E, por outro lado, a gente não tem recursos infinitos, né? Então, a gente tem que escolher, a gente tem que limitar a nossa ação. Então, é um pouco como se a gente estivesse num mar de problemas e tivesse que resolver todos os problemas. Então, eu trouxe um videozinho aqui, eu não sei se é um pouco essa sensação que a gente tem no nosso dia a dia, na prática, no nosso cotidiano. A gente está tão preocupado em auditar, em resolver o problema, em resolver aquela denúncia, resolver aquela ouvidoria, que às vezes parece que a gente está fazendo isso aí. Né? A gente vai com o rodinho para conseguir esgotar a água do mar. A gente não vai conseguir. Né? E é esse o grande desafio
que a gente tem, que é, mesmo sabendo no nosso cotidiano e sendo pressionados para lidar com as atividades cotidianas, como é que a gente consegue parar um pouco, respirar e pensar qual é o melhor jeito de fazer isso? Com o rodinho não vai dar. Com certeza tem um jeito melhor. Qual é? Para quê? Para que a gente ganhe em escala e em desempenho. Ou seja, a gente tem sempre que buscar fiscalizar mais e fiscalizar melhor. E tem método para isso. Qual que é o método? As normas. Então, agora a gente entra exatamente na NBASP 100. E quando eu disse no começo, olha, apesar de vocês terem sentado longe, eu espero que vocês conversem comigo e me façam perguntas. É isso mesmo, eu vou falando sobre a NBASP e o que tem ali dentro, e eu gostaria que cada um pensasse, para cada uma das coisas que a gente vai conversar, como é que é no seu dia a dia, no seu fazer a fiscalização. Eu aplico isso, eu entendo isso, eu já pensei nisso. Tá? É um exercício que eu peço para vocês, porque o nosso desafio é justamente esse. Como ouvir, ler, entender o que está na norma e fazer com que isso melhore o nosso trabalho. Porque se for simplesmente para entender aquilo e não ter nenhum reflexo na nossa atuação, não vai servir de nada. Tá? Tanto em Salvador quanto em Belém, eu fiz uma pergunta antes de começar de quantas pessoas tinham lido a norma. E eu sei que de manhã já fizeram a pergunta, mas eu não vi, e acho que também vocês tiveram pouca coragem. Então, agora eu queria que levantasse de verdade a mão quem já leu a norma. Com coragem, porque senão eu não consigo enxergar. Eu não vou fazer pergunta. Conferir. Podem levantar o braço. Eu devo dizer que é a plateia que mais tem gente que levantou a mão. Mas, mesmo assim, ainda é muito pouco. Né? E, gente, é importante ler, porque a gente pensa que a gente sabe tudo que está escrito lá. Mas não é bem assim. Enquanto a gente não lê, a gente não consegue fazer esse confronto entre o que de fato é exigido, entre o que de fato está como orientação e o que a gente tem feito. Então, a gente vai passar por 51 parágrafos, 51 enunciados que constam da NBASP. É importante a gente ver o seguinte, que essa é a norma que se aplica a todos os trabalhos de auditoria. Vocês viram já no esquema que o Nelson mostrou, que neste mesmo nível da NBASP 100, depois a gente tem a 200, a 300 e a 400, que tratam mais especificamente de cada um dos 3 tipos de auditoria que aparecem na norma. Mas a 100 é a comum, ou seja, são os princípios comuns e fundamentais para qualquer tipo de auditoria. Ela está dividida dessa forma. Então, tem uma introdução, enfim, tem todos esses itens aí. E o número que está do lado são os números dos enunciados, só para vocês terem uma ideia de como que ela está estruturada. E a gente vai passar por todos eles. Sempre tentando fazer aquela reflexão, né? Como é que isso se aplica à minha realidade de fiscalização? A introdução, na verdade, ela é simplesmente para dizer para que serve essa norma, né? E como que ela se estrutura. Então, a estruturação, o Nelson já mostrou, e o para que ela serve também já estava expresso, digamos, no que o José Raimundo conversou hoje de manhã. Ou seja, a gente, graças a um método, você consegue ter credibilidade, qualidade, torna muito mais profissional a atuação. Então, essa basicamente é a justificativa, digamos, de por que ter a norma. No propósito e aplicabilidade, a gente vai ver como eu posso adotar a norma, como os tribunais podem adotar
essas normas de auditoria. Então, existem basicamente 3 formas. Ou com normas próprias, tendo os princípios fundamentais como base, ou seja, essa NBASP 100 como base, que é a nossa situação. Ainda hoje, a norma vigente no Tribunal de Contas é uma norma própria. São as nossas NAGs. Tá? Segunda forma, adoção de normas nacionais consistentes com estes princípios da NBASP 100. Vários tribunais adotam as NAGs, que ainda estão vigentes. A NBASP, alguns adotam, não sei, Gened, acho que é as NAGs mesmo. E existe uma terceira forma, que é adotar as diretrizes gerais da auditoria como as normas oficiais. O que são as diretrizes gerais da auditoria? O nível 4 da ISAI. Seria o nível 3 da NBASP, que está ainda em elaboração, mas poderia ser o nível 4 das ISAIs. Muito bem. Não basta o tribunal estabelecer e dizer, olha, minha norma oficial é esta. Porque, na verdade, todo mundo que está aqui, que trabalha com fiscalização, sabe que norma é importante, não sabe? Sabe que existe a norma. Todo mundo sabe, por mais que não tenham lido, todo mundo sabe que existe norma de auditoria. E todo mundo considera importante. E, muitas vezes, a gente faz trabalhos e diz que adotou a norma. É ou não é? Não, mas nunca leu. Mas a gente diz isso. Então, não basta ter uma norma. A gente tem que declarar em cada trabalho qual foi a norma que a gente adotou e a gente tem que adotá-la de verdade. Esta declaração de qual a norma adotada, ela tem que estar acessível, ou seja, se ela está no relatório, quem for o usuário vai saber qual foi a norma adotada. Não obrigatoriamente ela vai estar no relatório. Pode ser que você tenha uma forma de divulgação em que o tribunal diga, olha, todos os meus trabalhos de auditoria seguem essa norma. Quando ela está no relatório, ela vai ser expressa de diferentes formas, dependendo do que eu adotei. Vocês lembram lá que eu tinha 3 formas de adotar norma. Se eu adoto uma das 2 primeiras, ou seja, uma norma própria ou uma norma nacional que é apenas consistente com essa NBASP 100, eu vou escrever isso. Conduzimos nossa auditoria em conformidade com as normas que são baseadas ou consistentes com os princípios fundamentais da auditoria. Se eu adoto diretamente as diretrizes, que é o nível 4, aí o texto já é diferente. Conduzimos nossas auditorias em conformidade com as normas internacionais. Ou as auditorias foram baseadas em tal ISAI. Depois de mim, o Márcio vai falar sobre a auditoria financeira. Como vocês já viram, a auditoria financeira é a mais regrada. E para você declarar numa auditoria financeira que a auditoria foi conduzida em conformidade com a norma internacional de entidade fiscalizadora, você vai ter que cumprir tudo. Tudinho. Porque é de todas a mais exigente e mais regrada. Tá, assim, desde o começo eu falei, olha, vamos pensar sobre a questão teórica e como é que a gente faz isso na prática. Então, eu não sei o que cada um está pensando na sua cabecinha, vocês podem fazer as perguntas que quiserem, mas o fato é, da próxima vez que a gente precisar declarar qual é a norma que a gente usou, vamos avaliar se de verdade a gente está adotando essa norma. Nas questões principais, pelo menos. Tá? Agora vamos falar do contexto da auditoria. E essa parte também é super importante, tanto que mais para frente vocês vão ver, eu coloquei praticamente o texto inteiro da norma. Mas começando pelo mandato. Falando do contexto,
Aqui no Brasil, a gente tem o controle externo sendo realizado por tribunais de contas, mas isso não é a realidade em outros países. Ou seja, existem diferentes formas de organização do controle interno, do controle externo, que usam essas normas de auditoria. No nosso caso, por exemplo, a gente tem julgamentos, tem processos administrativos. Ou seja, existe uma missão para os nossos tribunais de contas e ela não é integralmente vinculada à realização de auditorias. Não importa. Naquilo que tiver relacionado à auditoria, a gente segue a norma, independente de todas as outras atribuições, eventualmente, que esse órgão vai ter, que essa entidade fiscalizadora vai ter. Agora, para cumprir com este mandato ou com esta missão, a entidade fiscalizadora, preferencialmente, tem que tomar decisões estratégicas. Ou seja, além de adotar as normas, como a gente já falou, ela tem que decidir quais os trabalhos que vão ser realizados e qual a sua priorização. Então, aqui, a norma já faz uma referência, já dá uma solução para aquele nosso probleminha de esgotar a água do mar no rodo. Não, a gente não precisa fiscalizar tudo. A gente tem que ter estratégia. Tá? Agora, para que serve a auditoria no setor público? Qual que é o objetivo? Tudo que está escrito ali a gente sabe, né? É repetição. Veja, a gente fiscaliza os governos, que são financiados por recursos que vêm de tributação. Para que servem esses recursos? Para prestar serviços aos cidadãos. E essas entidades devem prestar contas da gestão e desempenho, assim como dos usos. Para quem? Para quem provém o recurso, evidentemente, mas também para quem depende deste recurso. E por que enfatizar tanto qual é esse objetivo? De novo, vamos tentar ver da nossa realidade. Será que todos os trabalhos de fiscalização que a gente já fez, quando a gente terminou de fazer e tinha que fazer um relatório, era fácil em todos, será? Será que não teve algum relatório de fiscalização que, no fim, a equipe se pergunta: mas o que eu vou apontar aqui? Isso vai adiantar para alguma coisa? Alguém já passou por essa situação? Não, ninguém vai dizer que já, né? Claro que não. Mas a verdade é que, antes de começar a fazer qualquer fiscalização, é absolutamente necessário que a gente saiba que a auditoria serve para isto. E não só no nível teórico. A gente tem que ter isso em mente, para que a nossa ação realmente sirva para isto. É isso que diz na norma. E o que é, na verdade, a auditoria? Essa é uma das tantas definições que a gente tem, né, de um processo sistemático que vai obter e avaliar objetivamente evidências para determinar se as informações ou as condições reais de um objeto estão de acordo com critérios aplicáveis. O que é isso, gente? Eu tenho uma determinada situação. Eu tenho o como é. E eu tenho o como deveria ser. A auditoria compara o que é com o que deveria ser. Está igual? Está tudo bem. Está diferente? A situação real não é o que deveria ser? Eu tenho um achado. E como é que eu mostro que esse achado realmente é verdadeiro? Com evidências. A evidência é a prova daquilo que da conclusão que o auditor tem
nos casos em que o que deveria ser não corresponde à realidade. Para que serve, então, a auditoria? Como é que vai ser o desenrolar dela? Ela vai ter como objetivo final fornecer, então, informações e avaliações independentes. De novo, aparece de novo a questão da independência muito forte, sobre gestão e desempenho. E não importa qual é o tipo de fiscalização que eu vou fazer, se ela é financeira, se ela é de conformidade, tanto faz, ou operacional. Todas elas vão contribuir com a boa governança. É esta a ideia, contribuir com a boa governança. Melhorar a realidade daqueles que pagam o imposto e daqueles que dependem do imposto. Foi isso que a gente viu lá nos objetivos. Aqui tem uma pergunta, porque nas outras apresentações, como eram vários tribunais, a gente fazia as diferentes perguntas para ter uma ideia do que estava acontecendo. Aí eu pensei, não, nessa apresentação eu vou tirar as perguntas, mas eu acho que algumas são bem pertinentes. Então, achei melhor mantê-las. Essa não faz tanto sentido para nós, porque pergunta se existe algum planejamento estratégico ou tático para priorizar as fiscalizações. E, na verdade, a gente tem, né, atualmente um plano que é construído, mas isso não é a realidade para todos os tribunais ainda. Agora, quais são os tipos de auditoria que a gente tem? Então, o primeiro tipo é essa financeira, que determina se a informação financeira de uma entidade, ou seja, os demonstrativos financeiros, o balanço, o que for, é apresentada em conformidade com uma estrutura padrão de relatório e se ela está livre de distorções relevantes devido a fraude ou a erro. A auditoria financeira é uma auditoria que a gente tem em mente que são aquelas auditorias que aqui no Paraná a gente faz há muitos anos, no âmbito daqueles programas que são cofinanciados por organismos internacionais de crédito, né? Então, tem vários bancos, AFD, Banco Mundial, enfim. Como eu disse, essa auditoria financeira ela é a mais regrada e ela é a mais difícil de cumprir, no sentido de que você realmente está adotando as normas na sua integralidade. Mais para frente, a gente vai ver algum detalhamento sobre isso. A auditoria operacional, que aqui no Tribunal de Contas começou, como em vários tribunais, no âmbito do PROEX. Algumas pessoas trabalharam, fizeram esse treinamento e trabalharam em conjunto com o Tribunal de Contas, né? Esses, agora dá para levantar a mão, que não precisa ter medo. Quem que participou dessas auditorias operacionais? Tem. Alguns foram os que leram as normas. Há uma coincidência. Então, essas auditorias operacionais, hoje a gente aqui no tribunal faz algumas auditorias com um cunho mais operacional. Todos os tribunais hoje em dia, ou praticamente todos, fazem também. E aí a gente tem quais são o foco, né, dessas auditorias: economicidade, eficiência, efetividade de programas, de instituições. Na auditoria operacional, a gente tem questões-chave de auditoria, né? A gente chama de questões de auditoria, e o resultado delas são recomendações para que a entidade adote e acabe melhorando, então, o seu desempenho, a sua gestão. E a terceira e o último tipo é conformidade, que determina se um determinado objeto qualquer está em conformidade com as normas que são utilizadas como os critérios de avaliação. A auditoria de conformidade é a auditoria que, tradicionalmente, todos os tribunais de contas começaram a fazer, já tem uma tradição, digamos, de fazer auditoria de conformidade, e ela é a mais, entre aspas, óbvia, né? Mais tranquila, entre aspas, de se fazer. Além destas 3 auditorias, a gente tem na norma
uma definição que é a questão das auditorias combinadas. Então, a auditoria combinada é quando você não faz puramente uma ou outra. A rigor, se a gente faz uma análise das fiscalizações que a gente faz, talvez todas acabem um pouco entrando nessa classificação de combinadas, tá? Mas o mais importante disso é saber que, apesar de existir essa classificação e a gente ter normas específicas, não há necessidade de se ter uma questão tão absolutamente rígida, né? Mesmo nas auditorias financeiras, que tem uma questão com bastante rigidez, obviamente, lá dentro também eu vou ter questões de legalidade, por exemplo, que eu vou acabar avaliando. Essa também era uma pergunta que, para nós, a gente acaba usando, sim, os 3 tipos, mais para frente, que tem algumas mais interessantes. E agora a gente entra numa questão que é basicamente de conceitos, e isso é muito importante para nós, que são quais são os elementos da auditoria do setor público. Então, a gente vai ver elementos que devem estar presentes, ou devem ser identificados em qualquer tipo de auditoria. Quais são esses conceitos? A gente vai ver as 3 partes da auditoria, os critérios, informação resultante e quais os tipos de trabalho. Então, vamos lá. 3 partes da auditoria. O auditor, que é o Tribunal de Contas e os servidores que realizam esse trabalho. A parte responsável, e aí esta parte responsável, ela é responsável, pode ser por coisas diferentes, tá? Ela pode ser responsável por elaborar a informação do objeto. O que é elaborar a informação do objeto? Ela pode ser responsável pelo relatório financeiro, pelo balanço. Essa é uma das responsabilidades, tá? Pela gestão do objeto, ou seja, pelos atos administrativos que ela está fazendo, pela operacionalização do programa, e por atender a recomendações acerca do objeto. Quer dizer, uma vez feita a auditoria e feitas as recomendações, esta parte responsável é a que deve atender às recomendações. E os usuários, que são os destinatários do relatório. Quem são esses? Alguém ajuda aí? Quem são os nossos usuários? Tem vários. Exatamente. Isso. Tem Ministério Público, tem, eventualmente, TJ, tem Assembleia, tem controle social, tem conselheiro relator. E é aí também que a gente... É muito importante que a gente identifique esses usuários, porque também, quando a gente vai relatar isso, a gente tem que conseguir comunicar para os nossos usuários. E nem sempre a gente consegue uma forma única de comunicar a todos eles. Outros conceitos que a gente tem que trabalhar são o objeto. E esse objeto, a gente, fazendo o sisteminha agora do Tribunal de Contas de auditoria, a gente teve várias discussões sobre o que é objeto, porque, num primeiro momento, a gente pode pensar, o objeto é, por exemplo, um edital, é um contrato, mas, na verdade, é bem mais do que isso. Ele pode ser mais do que isso. Então, o objeto, a gente tem que entender ele em diferentes níveis, né? Então, quando eu estou falando num nível mais alto, digamos, né, de abstração, ele pode ser, por exemplo, atendimento a crianças em determinada idade escolar, né? Então, ele pode ter níveis de abstração diferentes. Mas o que importa é que o objeto é aquilo que eu vou comparar com um critério, tá? Para ver se a realidade para esse objeto
está ok com o que deveria ser ou não.